Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Papos de Carreira. Eu aqui, Caifante, junto com meu amigo, meu parceiro, meu camarada, Bruno Fisben. Hoje recebendo quem, Brunão? Quem tá aqui com a gente? Maneiro, hoje estamos aqui com Vitor Serrano, grande camarada. Falar rapidinho aqui um pouco dele e depois a gente começa a mandar brasa aí no papo. Vitão, 37 anos, casado, 2 filhos, sócio-diretor da Hotart, né, uma agência aí de marketing, né, principalmente. Maneiro, tô lendo aqui, o cara, faixa preta de karatê. Ele tem 2 metros de altura e é faixa preta de karatê, então Exato. melhor a gente ficar bem, as perguntas serem bem quietinhas hoje. Começando no jiu-jitsu também, começou a empreender em 2012, ainda como um plano B, né, junto com o CLT, e aí, segundo ele, chutou a porta em 2016 para começar a se dedicar mesmo ao empreendedorismo, com os resultados bem expressivos, assim, de lançamento, faturamento de empresa, né? Então, Vitão, obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente no nosso episódio 3 do podcast, tá? E, cara, mas fala, assim, foi uma introdução bem rápida, assim, fala um pouquinho de você, um pouco da tua trajetória profissional, sei lá, desde faculdade talvez é bacana, o que você se formou e um pouco lá de trás, até o chutar o balde ali e começar a empreender até os dias de hoje. Pô, Brunão, obrigado, Caio, prazer conhecer o Caio hoje. O Bruno, a gente já se conhece há algum tempo, fico honrado aí, super feliz de vocês terem me convidado, espero que seja algo que vai contribuir para o projeto de vocês, desejo muito sucesso aí a esse novo projeto de vocês, que vocês tenham convidados pela frente aí, muito conteúdo para ajudar as pessoas. Vamos lá, cara, quando você fala um pouco da faculdade, eu internamente, assim, comecei a rachar o bico aqui, porque só isso daí daria um podcast de 1 hora, se eu fosse contar essa história. Porque eu fiz 6 faculdades. Pode falar. 6 faculdades? Só que, na verdade, eu só concluí uma, né? Só me formei em uma. Mas foi uma loucura. Eu escrevi para vocês até, né? Antes de trabalhar com marketing, eu trabalhei com tecnologia há muito tempo. Eu comecei minha carreira em tecnologia. Adolescente, assim, eu já programava, né? Eu gostava muito de tecnologia. Quem foi adolescente nos anos 90 sabe da dificuldade que a gente tinha para ter acesso a computador, depois a internet, não era um negócio comum como é hoje, e eu era fissurado nisso, né? Em paralelo a isso, eu treinava karatê, como eu disse aí, né? E treinava todo dia, né? Treinava de segunda a sábado, adorava, assim, também, desde muito novinho. E aí, quando chegou a época, eu fiz um colegial técnico na Federal, né? Não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo e tal. E aí eu comecei a trabalhar em área técnica e tudo mais. E quando chegou a hora de fazer a faculdade, fui fazer engenharia, meio que por inércia, assim, né? Era o padrão de todo mundo que estudou comigo no colegial e tal. E aí eu fui fazer engenharia, só que no primeiro ano de engenharia eu já não aguentava mais aulas técnicas e todo aquele mundo técnico. Qual engenharia que você fez? Fiz engenharia elétrica a princípio. E aí... Você sabe que eu sou formado em engenharia elétrica. Não sabia? Que legal. Sou formado em engenharia elétrica, na FRJ, lá no Rio. Eu fiz o colegial, né, o ensino médio técnico em telecomunicações, e aí eu entrei em engenharia elétrica para fazer ênfase em telecomunicações e tal. Mas aí eu abandonei no começo, abandonei, meu pai ficou chateado que eu abandonei a faculdade e tal, eu falei, não, vou fazer outra coisa, aí fui fazer administração. Aí comecei a fazer administração, cara, mas ainda não era o que eu queria tal. Não, na verdade, a primeira faculdade de administração que eu fui fazer, que foi o Mackenzie aqui em São Paulo, eu estudava de manhã e eu trabalhava à noite. E aí, de repente, no trabalho, eu fui promovido e precisei mudar de horário. Aí o Mackenzie não mudava de horário, tinha que prestar o vestibular de novo. Eu falei, não, não dá. Fui para outra faculdade de administração, voltei para o primeiro ano de novo. Aí, cara, quando eu estava nessa, eu peguei a faixa preta de karatê, nessa fase. E comecei a dar aula de karatê em academia. E aí fiquei encantado. Eu quero fazer faculdade de educação física. Larguei tudo, fui fazer educação física. Resumindo essa história, você não vai falar disso, cara. Chegou uma hora que eu falei, eu tenho que me formar em alguma coisa, e aí eu fiz tecnologia da informação e trabalhei até os 30 anos aí com tecnologia. Essa é a história. Caramba, maneiro. E aí depois você se formou e depois continuou nesse mercado de tecnologia. Sim, aí o que aconteceu, cara? Para fazer um link já para essa história do empreendedorismo, né? Eu sempre fui funcionário, né? Desde
antes dos 18 anos, já eu comecei a trabalhar como CLT e tal, e eu fui, enfim, trabalhando em empresas multinacionais, e eu tive a chance de começar a dar aula todas as tecnologias que eu trabalhava. E aí eu comecei a viajar muito para treinar os times de engenharia, os times de tecnologia, daquelas tecnologias que eu trabalhava. Primeiro no Brasil, depois para outros países e tal. E eu não gostava de viajar, né? Absolutamente. Então, em 2012, como eu falei para vocês antes, que foi minha primeira experiência, assim, com empreendedorismo, eu montei, cara, uma empresa de treinamento em tecnologia que chamava I3TS, foi meu primeiro CNPJ. E eu fiz uma proposta ali para dar esses treinamentos que eu dava, né? Mas de uma maneira híbrida. À época nem se falava muito sobre educação híbrida, mas falei, pô, uma parte presencial, o pessoal vem aqui para São Paulo, eu dou o treinamento e tal, outra parte online, né, com vídeos gravados e tal. Mas isso ainda CLT? Eu era CLT, o que aconteceu? Eu era CLT, trabalhava numa fábrica de equipamentos chinesa, de tecnologia, e eu saí dessa empresa para ir para uma outra empresa. Só que tinha algumas tecnologias que só eu podia dar aquele treinamento em português, por exemplo, sabe? Ninguém aqui no Brasil ou na América Latina tinha aquele domínio daquela tecnologia. E aí os caras, porra, você vai sair, ferrou, né? E tal. Aí eu dei a cartada. Eu falei, não, eu monto uma empresa e faço isso. Quando eu fui montar essa empresa, a I3TS, eu fui estudar marketing, né? Que eu falei, cara, preciso dominar um pouco fora dessa área técnica e tal, dominar um pouco, né, de outras áreas da empresa, né? Fui estudar contabilidade também, mas era tão chato que eu desisti. E aí o marketing eu me apaixonei e comecei a estudar cada vez mais. E aí eu fui estudar um negócio que eu achei brilhante, que fazia muito sentido para mim, quando eu comecei a ter contato com branding, que é até uma área correlata aí do Caio. Mas não o employer branding, né? O branding para posicionamento de marca mesmo. E aí isso plantou uma sementinha ali. Essa outra empresa que eu fui trabalhar, em 2012, 2013, o ciclo foi muito parecido. Chegou em 2015, eu tinha feito um intraempreendedorismo, assim, né? Eu era funcionário, mas eu viajava muito para dar treinamento. E aí eu criei um treinamento online para a galera que eu estava viajando. Para você ter ideia, em 2014, na Copa do Mundo, eu estava na Copa do Mundo na Costa Rica, quando rolou o 7-1 e tal. Uhum. E foi um barato porque a galera na Costa Rica, eles são apaixonados pelo Brasil, né? E pelo futebol brasileiro, principalmente. E a galera me entrevistava, assim, eu pegava um táxi e o cara me entrevistava, como se eu fosse da comissão técnica, sabe? Porra, o que aconteceu? Fala, sei lá, cara, nem gosto de futebol. Não tenho a menor ideia do que aconteceu. E aí, se te conforta, só um parênteses, eu tava no estádio esse dia, tá? Então, tua história... eu paguei pra ver isso. No estádio, eu tava no Mineirão esse dia. Tava no estádio. Tava lá no 7-1. No meu Google Fotos apareceu recente, foi recente, né? Fez 7 anos, né? Então tá lá, sua memória 7 anos, tô lá no Mineirão, comendo baião de 2, aquela coisa toda, ó. Chorando. Paguei uma grana pra estar lá, mas enfim. Cara, eu lembro que o jogo, eu fui, eu tava trabalhando lá, né? Foi um dia de semana, assim, no meio da tarde lá, pelo fuso horário, assim, foi no meio da tarde. E aí eu lembro que eu fui ver o jogo, já tinha começado, já fazia alguns minutos. Quando eu olhei, assim, tava 3-0 para Alemanha, eu falei, cacete, tinha acabado de começar o jogo. Mas, enfim, cara, e eu, como eu falei, eu não gostava de viajar a trabalho, né? Nunca gostei. E aí, cara, nessa época eu já tava com os 2 pequenininhos, que o Bruno sabe, eu tenho 2 filhos semigêmeos, né? Eles nasceram muito próximos um do outro, em 2013 e comecinho de 2015. E aí, cara, 2014 eu já tinha um pequenininho, a gente já tava, acho que grávido do outro, ou tava querendo ter o outro. E aí, bicho, eu falei, cara, eu não posso ficar viajando e tal. Fiz esse intraempreendedorismo. Eu fiz por conta, assim. Eu contratei um designer, sem falar nada com a galera, com o meu chefe, com ninguém. E construí um treinamento em vídeo, em animações, né, principalmente, daqueles assuntos que eu viajava para treinar a galera. E hospedei numa plataforma interna que tinha nessa empresa, era uma multinacional americana, e aí tinha uma plataforma de treinamento, né, online que incentivava, inclusive, que a gente criasse treinamentos. E aí eu construí toda uma jornada de aprendizado ali, com esses vídeos bem feitinhos, né, paguei do meu bolso, assim, e apresentei para os caras. E isso fez bastante barulho dentro da empresa, assim, eles gostaram muito, né, e aí isso abriu algumas portas para mim, até que eu negociei no final de 2015 um contrato para eu sair, pedir demissão dessa empresa
e montar uma agência que ia produzir esse tipo de conteúdo. Na verdade, não era nem uma agência de marketing, era uma agência de conteúdo, né? De conteúdo que explicava. Iam ser 2 tipos de conteúdo. Esse conteúdo mais instrucional, que ia explicar, né, as coisas para os funcionários, ia treinar os funcionários, e um conteúdo comercial, que ia ajudar os vendedores, o time comercial, ia ter um departamento de marketing brasileiro, né? Porque não existia isso, assim, essa tradução, né? Tradução tanto da língua como também dos termos técnicos e tal para a terminologia do mercado, assim, algo que o pessoal entendesse e apoiasse os vendedores a vender os projetos. E aí foi isso, cara. Aí eu pedi demissão em janeiro de 2016, o país estava uma loucura, né? A Dilma ainda era presidente, estava aquelas manifestações lá, a gente acabou de passar pelas manifestações lá aqui em São Paulo, dos 20 centavos, né? Tava uma loucura, assim, todo o cenário macroeconômico. Eu pedi demissão e montei a agência para atender esse contrato específico. Essa foi do começo. Maneiro. Então, então, assim, você começou a empreender numa coisa meio... não vou falar sem querer, assim, mas foi meio que indo, assim, né? Foi isso. Não foi tão, nossa, quero... Isso é uma coisa que a gente falou, né, sobre isso nos outros 2 episódios, sobre, tipo, essa decisão de empreender, o porquê, o que levou e tal. O teu foi meio que indo, assim, sem querer, as oportunidades foram aparecendo ali. Existia uma questão individual, assim, pessoal, né, porque eu tinha uma situação muito confortável, né? Quando eu não estava viajando, eu trabalhava de casa, a minha função era relativamente confortável para mim, porque não tinha nenhum tipo de ameaça a minha função, sabe? E eu fazia aquilo com tranquilidade. Mas existia um vazio, assim, né? Existencial mesmo, até uma depressão que aconteceu comigo de não ver nenhum sentido no que eu fazia, assim. Eu me sentia um apertador de parafuso, sabe? Por mais que eu ganhasse bem, tivesse segurança no que eu fazia, eu sentia que eu era um apertador de parafusos numa linha de montagem. E aí acho que você, sei lá, pensou, deixa eu só explorar um pouquinho, que isso é legal, assim, isso é bacana de saber. Você se sentia assim porque, tipo, você não via potencial de crescimento? Não, mas pelo objeto do meu trabalho mesmo, que era técnico, né? Era muito técnico. Só fazer treinamento ali. Oi? Só fazer os treinamentos ali, e você achava que, tipo, era uma coisa muito operacional, muito basicona, aquém do teu potencial. A parte de treinamento ainda tinha uma parte boa, né? Para mim, pelo menos naquela época, né? Que era a parte de treinar as pessoas. Isso era bastante interessante. Mas quando eu não estava dando treinamento, eu estava apertando parafuso, entende? Porque o treinamento era sobre algo extremamente técnico. Eu trabalhava, só para contextualizar, com tudo que acontece por trás da internet, né? Eu comecei isso lá com 17 anos de idade, na Embratel, sabe? Então, toda a tecnologia que tem por trás da internet, para a internet existir, era o que eu trabalhava. E eu fui me especializando, assim, e eu era especialista naquele parafusinho ali, sabe? Que era fundamental para a internet existir no mundo. E era isso que eu fazia. Só que eu não via nenhum sentido naquilo, talvez porque eu fosse um peixe fora d'água, assim, né? Hoje você me conhece, já me viu dar palestra, já me viu trabalhar com marketing e tal. Não dá para imaginar o Vitor atrás de uma tela de... Não te vê, realmente. Não te vejo fazendo isso. Exatamente. Então, aquilo não me fazia bem, né? Aquele tipo de rotina no dia a dia. E aí isso desencadeou uma depressão e tal, e eu, é difícil explicar, assim, porque quando eu falei que eu ia pedir demissão e tal, a maioria das pessoas que me conheciam, pessoas do mercado, acharam que eu tava doido, assim, né? Porque eu tinha um emprego dos sonhos, sabe? Dessa galera. Eu era um cara respeitado pra caramba, assim, nesse meio técnico, né? E tal. E, bicho, eu falei, não consigo mais fazer isso. Consegui casar essa história do contrato com essa empresa, né? A própria empresa que eu trabalhava, e saí. Foi isso. Entendi. Eu ia perguntar agora se não passou pela tua cabeça ir para outro emprego, mudar de área e tal, se você meio que juntou o útil ao agradável ali de abrir a tua empresa, já sair com um contrato meio fechado ali, meio fixo, e se libertar para o empreendedorismo, né?
Que é um pouco que o pessoal faz, né? Coloca um pé em cada bote, né? Digamos assim, um caiaque. Aí você vai, na hora que abrir espacate, você tem que escolher um, né? Geralmente é isso que as pessoas fazem. Você não, você colocou os 2 pés em um e foi embora, né? Exato. Eu aconselharia a pessoa a fazer isso. Exatamente isso. Sempre que me perguntam, eu falo, cara, não faz o que eu fiz. E eu vou contar o porquê. Porque é muito complicado. E sobre isso que você falou, Brunão, por que eu não fui para outro lugar e tal? Acho que porque aí tinha também, né? Como eu falei, tinha aquela vontade de empreender, que eu acho que cada um tem a sua história do porquê que tem essa vontade dentro de si, né? No meu caso, eu acho que eu vi o meu pai, né? Meu pai teve as empresas dele e tal, e as histórias dele, e aí tem aquele lance da primeira infância e tal, que você tem aquela puta admiração pelo pai, né? O pai é o herói e tal, e aí eu acho que aquilo plantou um negócio em mim que eu falei, não, eu tenho que ter a minha empresa, né? Não tem essa, né? De não vou morrer, não vou passar a vida inteira sendo funcionário de jeito nenhum. Eu quero construir alguma coisa em que eu vou construir essa história, sabe? Esse lance de construção acho que é muito forte para quem tem a ver empreendedora, né? Você não quer só executar uma função, por mais brilhante e significativa que ela seja. Você quer construir alguma história, alguma coisa, e aí isso dentro de uma CLT muitas vezes não é possível, né? Agora, por que eu falei que eu aconselharia todo mundo, principalmente na vida que eu tinha, 2 filhos pequenos e tal, a fazer isso? Porque, cara, tem uma parte dessa história aí que é trash, assim, que eu não costumo contar muito, mas eu fechei esse contrato com essa empresa, uma multinacional americana, me mandaram NDA para eu assinar, né? Depois, porra, contrato, tal, tudo certinho, valores, tudo perfeito. E falaram assim, ó. Falaram, quando eu falo falaram, é o presidente da empresa, sabe? Falando comigo, assim, olho no olho. Ó, leva uns 4 meses para a gente começar a pagar, porque tem todo um processo de homologação e tal, de fornecedor. Sua empresa é nova, então, né? Tem toda aquela história. Só que aí, quando a gente paga tudo retroativo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E, cara, começo de 2016, eu estava totalmente descapitalizado, porque eu tinha comprado apartamento em 2015, meu segundo filho tinha nascido em 2015, a minha esposa tinha decidido parar de trabalhar quando veio o segundo filho, e não estava nos planos, porque nosso plano era que ela ia voltar a trabalhar, e aí, quando chegou o dia dela voltar, ela falou, não vou voltar. Enfim, estava descapitalizado, pedi demissão e montei a agência. E aí, cara, esse contrato, só resumindo a história, assim, esse contrato nunca se cumpriu. Nunca recebi R$1 desse. Sério? E aí eu fiquei, cara... E era a única coisa que eu sabia fazer, porque eu era esse cara totalmente especializado naquilo. Caraca. Tal, um negócio muito específico. E aí eu fiquei, bicho, totalmente maluco, assim, olhando para as paredes, sabe, falando, cacete. E foi passando tempo, e aí o pior, né? Vai passando o tempo, você fala, né? Porque, pô, são 4 meses, então janeiro, fevereiro... Mas você prestou o serviço por esse período ou não? A gente fez alguns vídeos, mas os caras ficaram segurando, e foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Porque eu ia lá, falava, cara, não, vamos fazer, beleza, daqui 4 meses tudo bem, mas já vamos começar. E os caras, não, vamos marcar uma reunião daqui 15 dias, tal, vamos... E aí o tempo foi passando, uma hora eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí, né? E tinha muita coisa errada que eu não tinha a menor ideia, que estava rolando assim num nível que eu não tinha acesso. E, enfim, acabei me ferrando nessa, do ponto de vista financeiro, né? Fiquei totalmente sem recurso, assim, sem nada, e sem saber o que fazer, cara. E a minha função era muito específica, né? Era muito difícil eu voltar para o mercado, assim, sabe? Então eu vou arrumar um emprego aqui. E eu não queria fazer isso de jeito nenhum, cara. Isso para mim era pior que a morte, assim, sabe? Recuar e falar, porra, fiz merda, vou procurar um emprego. Cara, é muito bizarro isso, assim, o empreendedor que assim, cara, não vou voltar para o mercado. Tipo, eu prefiro ficar sem dinheiro e eu vejo o que eu faço. É muito engraçado isso, né? Mas, por outro lado, acho que é o que motiva também, né? Acho que é um pouco disso. Quer ver? O Vitor vai completar, mas acho que é um pouco disso também. Porque, quando a gente falou de colocar o pé nos dois, você sempre fica, né? Pô, mas eu tenho meu porto seguro aqui, mas eu vou empreender e tal. Né? Acho que se jogar, prós e contras, o Vitor tá falando um pouco aí, quero ouvir ele um pouco mais, mas é isso. Senão, você sempre fica com o pezinho atrás, você nunca de fato se joga. Acho que daí é o segredo do sucesso. Agora, conta a parte boa. Enfim, você tomou uma pancada... Eu acho que isso que você falou é muito aquela história, né? Aquela analogia de queimar a ponte, né? Eu pelo menos, acho que se eu indico... Queimou você queimou. Eu queimei... eu explodi a ponte, né? Agora, eu indico as pessoas não fazerem isso que eu fiz, porque eu sofri muito, cara. Assim, não foi gostoso, né? E não foi um negócio... Quando a gente conta uma história... Hoje tá tudo bem, graças a Deus, né? Mas
quando a gente conta uma história, parece que daí você sofre e tal, não sei o quê, e aí um dia tudo dá certo. Não, cara, não existe um dia que tudo dá certo, né? Pô, são muitos anos para você se recuperar de uma porrada dessa, assim. E até, assim, eu não sei se existe uma recuperação total, né? Porque você está sempre com medo, assim, de que isso vai acontecer de novo. Mas, enfim, o que aconteceu, cara? Com essa brisa, assim, de ser meio arrojado demais, quando isso aconteceu e quando eu percebi que a casa tinha caído de vez, eu conversei com a famosíssima japonesa, minha esposa, e falei para ela, falei, ó, a casa caiu, né? Agora, meu, é isso. E ela olhou para mim e falou, meu, já estamos todo ferrado mesmo, vai para cima, faz o que você tiver que fazer, vai para cima e vai dar certo. E aí, cara, a gente foi. Maneiro. Peguei todos os empréstimos que eu podia pegar, que eu conseguia, com banco, com família, com tudo que você pode imaginar, e montei a estrutura da agência. Aluguei uma sala, comprei equipamento, eu estava estudando branding e marketing há muito tempo, desde 2012, por causa dos negócios. Falei, cara, vou começar a produzir vídeo, produzir material de comunicação para empresas de tecnologia. E aí a gente veio acertando, errando muito mais do que acertando no começo, mas se construindo assim, 2016, 2017. Aí você já com a Hot Art. Com a Roteart. Chama Roteart desde o início. Chama Roteart, inclusive, por causa disso, que é de roteamento, né? Que era o negócio ali por trás da internet, routers, né? E aí, cara, a gente veio fazendo isso. Chegou em 2017, cara, a gente teve do nada, assim, uma pessoa que eu tinha conhecido, que nem a gente se conheceu no evento de empreendedorismo e tal, um cara que eu tinha conhecido, a gente tinha batido um papo, ficado amigo e tal, o cara me liga um dia e fala, meu, você pode almoçar comigo amanhã, em 2017, a gente vindo assim, né, fazendo um trabalhinho aqui, faz um site, faz um vídeo, faz um negócio. Falei, posso, cara. Aí ele me chamou para almoçar, a gente foi lá no Hotel Renaissance, sabe, na Paulista. Sim, sim. A hora que eu cheguei lá, não vou citar nomes, né, cara, porque essa história é muito louca, mas assim, a hora que eu cheguei lá, tinham 2 caras de uma família bem famosa, que a gente viu muito no jornal em 2017, 2018, pela Lava Jato, de uma grande empreiteira, e os caras falaram, meu, precisa fazer, você joga a gente tá, né, acordo de leniência, tal, já confessamos todos os pecados, e agora a gente está querendo reconstruir a empresa tem muitas décadas de existência já, e só que você coloca na internet, qualquer coisa que você procura, só aparece sujeira, né, da nossa história. Pô, a empresa é muito mais do que isso, a empresa tem uma história, tal, e a gente precisa de um trabalho de comunicação para limpar tudo isso aí. E aí, cara, eu fechei um contrato, assim, tipo, tudo que eu não tinha faturado em, sabe, 2016, 2017, eu faturei em um dia, assim, pau! E aí a gente, bicho, fechou um contrato gigantesco. Encarou o desafio mesmo? Encarei. Eita, hein? E aí a gente fez rebranding dessa empresa, cara, foi brilhante, assim, o trabalho foi incrível. Eu saí pegando gente, né, para montar o time, né, assim, a agência era pequenininha, eu tinha 4 funcionários, de repente eu tinha 30, sabe? E aí, cara, a gente conseguiu fazer um trabalho gigante. Tudo que eu ganhei, eu gastei para fazer isso acontecer, com a esperança de que a gente ia fechar um contrato a partir disso, um contrato recorrente grande, parrudo, né? Que era o que eu queria, assim, como modelo de negócio. E deu certo, cara. A gente fechou esse contrato recorrente grande, parrudo, contratei gente pra cacete, tipo, cara, montei um puta time, investi na agência, passou 2 meses desse contrato, o presidente me ligou, falou, então, TCU bloqueou as nossas contas. Putz, pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Puf, quebrei de novo, cara. Mesma história, só que agora alavancado mais ainda, né? Com gente, né? Com funcionário. Tem que demitir todo mundo. Não, exato, coisa pequena. Mas ali, cara, em 2017 foi pior do que o começo em 2016, assim. O tombo foi muito pior, assim. Tanto psicologicamente como de um jeito prático, né? Teve um monte de problema ali para a gente resolver. Mas beleza, a gente levantou de novo. 2018 recomeçamos. 2019 eu acho que a gente se conheceu, né, Bruno? Aí a gente já estava com a agência lá na Vila Olímpia. Aí a gente aprendeu a simplificar as coisas, cara. Né? Eu estava até falando isso com o Caio um pouco antes, sobre o quanto que a gente, do marketing, né, muitas vezes a gente
tem um preciosismo, às vezes tem, sabe, tem muita teoria, muita coisa que você, 360, tem muita coisa para fazer e tal. E como prestador de serviço, a gente foi aprendendo a simplificar as coisas, assim, sabe, para o modelo de negócio funcionar. Tipo, o que a gente é bom, o que a gente faz bem e que dá para fazer de um jeito simples. Isso daqui. Então vamos oferecer só isso aqui, cara. Se alguém me perguntar outra coisa, em 2017 a gente chegou a ter produtora de vídeo, cara. A gente fez a parte de digital da Viacom, que é dona da MTV e tal. Aí a gente criou um programa de TV, cara, para Viacom. A gente fazia um programa de TV para Record, que era de motociclismo. Um monte de coisa diferente, sabe? Do que é, a essência do negócio ali, do marketing digital e tal. Então, isso tudo eu acho que deixou a gente... Foi um puto aprendizado, mas, assim, deixou a gente muito doido, assim, muito tempo. Quando ganhava muito dinheiro, gastava muito dinheiro, porque tinha uma estrutura muito grande, muito complexa, sabe? Eu passei, você está falando isso de focar, né, de simplificar. Eu também passei por isso durante um bom tempo, assim, um bom tempo. Atirava para tudo quanto é lado. Uma época, você faz um site? Faço um site. Você me ajuda aqui com o Instagram? Ajudo com o Instagram. Quero um aplicativo depois, um pouco depois, em relação a já ter começado com aplicativo. Aplicativo para comunicação externa, e aí fiz umas tentativas, uns modelos meio malucos, assim, de parceria e tal, até que chegou uma hora que eu falei, não, cara, não dá, tem que focar em alguma coisa para ser bom em uma coisa, ter aquela persona definida, processo de venda, aquela coisa clássica, né? Foi quando eu virei a chave para aplicativo para RH, para comunicação interna, e aí, assim, foquei totalmente. Você nichou total, também, né? Que é bem interessante, né, de se fazer hoje em dia. Nichei total e fui com toda a cabeça, assim, para esse mercado, né? E aí, só um ponto, assim, pegando no gancho que você disse que não recomendo, tipo, cair dentro, não sei o quê. Eu também, no episódio passado, até comentei um pouco, guardadas as devidas proporções, né? Mas eu lembro perfeitamente, assim, até comentei no anterior que a gente conversou com uma pessoa que é coach de carreira, que ajuda na transição e tal, e ela sempre recomenda que as pessoas tenham um pé de meia, aquela gordura, aquela coisa tradicional. E eu brinquei, eu seria um péssimo aluno, porque eu também, tipo, cara, caí totalmente assim para cima do empreendedorismo e quando eu comentei isso, assim, no mês que eu tive um problema lá na empresa e tal, e não ia mais trabalhar, ou seja, minha receita ia para zero mesmo. No mês seguinte eu não ia ganhar um centavo, eu descobri que eu ia ser papai. No mesmo mês. E aí aquele misto de, caraca, eu tô muito feliz, eu sempre tive um sonho de ser pai, com aquele, e aí no mês seguinte peguei o boleto, entreguei para minha mulher, paga aí, porque não tenho. Mas, assim, rapidamente eu consegui me recuperar e deu uma ajudada. Assim. Não paguei mais depois eu continuei pagando os boletos, mas, cara, no mesmo mês, assim, fruto de um ponto ali de, sabe, não ter uma gordura, não ter tanto planejamento. Também não recomendo. E a mesma pilha, né? No final, os anos se passaram, deu tudo certo, agora tá ótimo, tô muito bem. Mas às custas de uns perrengues no meio do caminho, né? Mas eu acho que a gente, se não se jogar na empreender, é complicado. Eu tenho vários. Desde 2008 eu já tive várias coisas também, sempre em paralelo. Né? Já pensei algumas vezes, 2008 faz tempo, né? 13 anos aí com N negócios, vocês imaginarem, coisas distintas. De novo, o foco não sei eu falar aqui, mas faltou muitas vezes, isso que eu falo de colocar o pé nas duas canoas, eu tive muito nessa... Né? E aí cada hora tem um momento de vida. Agora vai acontecer tal coisa, agora tá indo bem, mas será que eu vou me jogar? Cara, não sei, se eu tivesse me jogado, como é que seria a minha vida? Hoje eu tô aqui, enfim, falando de employer brand, tô na agência, enfim, tem um monte de coisa legal aí acontecendo. É muito difícil, né? Acho que falta essa... Eu falo, tem que ter estômago, né? Tem que ter coragem. E, assim, vocês são dois casos que poderia dar tudo errado. Não, o Vitão deu 2 vezes aí, por falta de uma, deu 2 vezes aí, então 2 cambalhotas. E mesmo assim... Por enquanto, né? Virão outros ainda. O lance cara, que você tem que estar... É um negócio matemático, assim, né? Que não tem glamour nenhum quando se fala de empreendedorismo, né? Mas, assim, dinheiro é matemática, cara. E você tem que estar aprovisionado. Não tem jeito, porque é muito diferente do universo onde você é um funcionário, saca?
é normal, tá tudo bem com a agência, assim, de repente o nosso principal cliente lá atrasa o pagamento, normal, né? Hoje em dia é normal, no começo era muito difícil, mas isso vai acontecer pra caramba, e como eu falei, foram 2 cambalhotas, mas teremos outras, eu tenho certeza absoluta disso. Mas para isso você é faixa preta de karatê, cara. Se você está provisionado financeiramente na sua vida pessoal, né, para isso acontecer, tipo, cara, eu posso ficar 1 ano sem receber nada da empresa que tá tudo bem, né? Não vai mudar nada, não vou tirar meu filho da escola, não vai mudar absolutamente nada. Tudo bem, né? Você consegue. O problema é que acho que o Brunão sentiu isso, é quando o negócio bate assim, você fala, e agora, cara? Como é que eu vou no mercado? Né? Do nada, assim, você tem um padrão de vida bacana, de repente o dinheiro vai indo embora, assim, cara, é muito louco. E com a empresa. Eu fui para zero. E a empresa, ela tem mesmo... custos, né? Fala. A empresa, ela tem uns custos que são diferentes de uma pessoa, assim, né? E é tudo muito alto, né? Então, mesmo que você tenha algum dinheiro no caixa da empresa ali, ele vai embora rapidinho também, né? Você toma um processo trabalhista, já acabou. Então, bicho, o negócio é louco. Não, e também, assim, eu fui para zero e engraçado, assim, igual você, cara, não voltei para o mercado, poderia ter procurado emprego, recebi proposta na época e eu falei, cara, não, e com faturamento zero, cara, zero. Você vê como o mindset é outro, né? E aí eu falei, não vou voltar para o mercado, vou usar isso como uma mola para jogar para frente e continuar no empreendedorismo. Mas mesmo com zero, não quis voltar para o mercado. Era complicado. E aí, desde então, você continua na Hot Art, né? Até hoje, aperfeiçoando cada vez mais o marketing. Aí, fala um pouquinho mais sobre o que você tem feito hoje. Cara, aí assim, né? Então, desse processo todo, a gente acabou 2018, 2019, a gente foi simplificando e a gente viu onde a gente entregava um valor alto para o nosso cliente, para ele enxergar o que ele paga para a gente como algo barato, né? Então, a maioria dos nossos clientes hoje são empresas de tecnologia. A gente tem alguns outros clientes que não são de tecnologia mais, são de serviços, normalmente complexos de serem explicados ou difíceis, né, de atraírem os seus clientes. A gente faz muito inbound marketing, né? Então, a gente se tornou agência parceira da RD em 2019 mesmo. E aí a gente tem esse processo de inbound, mas a gente faz também o 360, a gente acaba virando um departamento de marketing do cliente ali. O time hoje é composto por designers, redatores, programadores e gestores de tráfego. Com esses 4 serviços, a gente acopla isso, né? O Paulinho, que eu acho que você conhece, né, Bruno? Meu sócio. Das lives. Isso, Paulinho, ele é um cara muito especializado em tráfego, né, em anúncio digital, e ele toca toda a operação hoje também. Isso foi uma coisa que aconteceu em 2019 também. Eu não tinha sócio até 2019, né? E aí eu conheci o Paulinho no final do ano. Aliás, eu acho que esse é um tema bastante relevante, assim, para um fórum sobre empreendedorismo. Eu comentei com vocês sobre o meu pai, né? E o meu pai, ele teve alguns problemas com sócios. E isso criou um trauma em mim também. E eu não queria ter sócio de jeito nenhum, né? Na Rotary. Até que em 2019 eu conheci o Paulinho no final do ano e eu precisava muito dele na estrutura que eu estava ali, né? Construindo, que é essa estrutura de inbound marketing e tal. Que precisava de um cara muito sênior em anúncio, né? Senão nada funciona no digital. Só que ele era um cara muito caro, né, bicho? Um cara muito sênior em anúncio é um cara que, puta, ele ganha quanto ele quiser, né? Porque ele faz os outros venderem. E aí eu fiz a proposta para ele meio que na doida também, como a maioria das coisas que eu faço. Se colar, colou. Falei, cara, ó, é isso, a gente fatura isso daqui na mesa de bar, assim. É isso. Esses são os números. Se quiser, cara, a gente fica sócio meio a meio de tudo que a gente faturar daqui para frente. Ele topou e aí foi incrível, cara, porque não foi só o que aconteceu, sabe? Eu descobri um outro mundo do empreendedorismo, que é, primeiro, você ter alguém para conversar, né? O empreendedorismo é muito solitário, assim, você não tem com quem conversar sobre os problemas, absolutamente não tem, assim. Nenhum funcionário seu vai ser seu amigo nesse nível, né? E tá certo, né? Tem as posições ali, né? Enfim.
E nenhum outro empreendedor também, né? É difícil, assim, cara. Por mais que você tenha seus amigos e tal, no nível mais íntimo possível dos problemas, dos medos, dos números e tal, porra, só você sabe, né? Da sua empresa. Empresa pequena não tem conselheiro também, né? Não tem conselheiro, cara. E aí, cara, ter um sócio que está alinhado aos seus valores, lógico, né? Não adianta também você trazer qualquer louco para dentro de casa, né? Mas se o cara está alinhado aos seus valores, seus objetivos, se existe uma admiração e uma confiança mútua, tem esse benefício, assim, da sociedade, que eu não esperava e o que eu ganhei com o Paulinho, né? A gente tem esse apoio, assim. Uma pessoa que você tinha acabado de conhecer, né? A gente fez algumas reuniões em outros projetos e tal, e aí a gente fez meio que uma vesting, assim, sabe? No fio do bigode. Porque aí a gente falou, ó, beleza, então, aí entrou 2020 e a gente combinou algumas metas, veio a pandemia para dar um pouco mais de diversão para esse atingimento de metas, e aí se desse tudo certo tal, e aconteceu, graças a Deus deu tudo certo. Mas, cara, tem esse lance, né, de você ter alguém para conversar, compartilhar os problemas e tal, e decidir junto. E tem o lance também que a gente dividiu as funções na agência, né? Tinha muita coisa em cima de mim e muita coisa que eu sou ruim, sabe? Que eu tinha que fazer e que eu sou ruim. E aí, o Paulinho é bom nisso, graças a Deus. Tipo, organização, eu sou horrível nisso, né? Gestão do time e tal, puta, eu sou um lixo. Ele é bom pra caramba. E aí, a gente conseguiu dividir as funções, eu faço o que eu sou bom, ele faz o que ele é bom, e as coisas estão fluindo bem. Maneiro. No episódio 1, não sei se você assistiu, que a gente bateu um papo com o Rawan, depois você assiste, a gente falou sobre esses dois pontos também, que é recorrente, né? No empreendedorismo, escolha de sócio. Sim. Eu até contei um caso bem engraçado, que eu estava bêbado numa micareta do Asa de Águia e escolhi um sócio. E aí eu não recomendo, se beber, não escolha seu sócio. Não, eu não recomendo a micareta do Asa de Águia. Achei que era isso. Tá. Era uma época que eu até frequentava bastante, mas foi uma micareta bêbado que eu escolhi um sócio. E o lance de ser sozinho mesmo no dia a dia. A gente também comentou sobre isso. Isso é um ponto mesmo, né? De tomada de decisão, decisões estratégicas ali, de, caramba, trocar uma ideia e tentar discutir para ver qual o caminho. Acaba que as decisões são bem sozinhas. A gente falou exatamente sobre esses dois pontos também. E tem um terceiro desafio, né? Que é pessoas. E o Vitor falou que ele estava em 4, teve que crescer para 30 de repente. Aí depois tem que mandar embora, enfim, por N motivos de negócio. Eu queria te ouvir, Vitor, um pouco nessa, né, de novo, um pouco até do meu expertise aqui, de Employer Branding, /RH, enfim, 15 anos na área aí. Queria te ouvir um pouco desse desafio, né? Quando você está na empresa, você abre a vaga, o RH se vira lá para fazer, enfim, tem processo, tem um monte de coisa bonita e colorida. Quem empreende, putz, isso, né, quando você tem 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, uma mais ou menos pouco atrapalha, mas atrapalha muito pouco. Quando você tem de 4 para 30 e tem que entregar um baita contrato da sua vida, né? Como foi esse processo de escolher pessoas e tal? Conta um pouco desse desafio. Cara, caótico, né? Porque essa foi uma dor minha, assim, que eu levei 4, 5 anos para resolver, cara. E ainda é difícil, mas no começo era semi-impossível, assim. E eu me dei muito mal, mas muito, assim, sabe? Com isso, porque principalmente, Caio, uma coisa que aconteceu comigo é o seguinte, era uma área que não era minha, cara. Então, assim, se eu abrisse uma empresa de tecnologia na área que era minha, porra, eu conhecia gente pra caramba, eu saberia avaliar uma pessoa quando ela falar, né, se ela falasse alguma coisa na entrevista ou durante o trabalho, eu ia saber avaliar ela. Um designer, cara, no começo, eu não tinha a menor ideia, bicho, do que um designer tinha que fazer, o que era bom, o que era ruim, quanto tempo levava, quanto não levava. Então, eu apanhei demais, cara, demais. Eu tive muita boa sorte, assim, mística do universo me entregar pessoas maravilhosas que trabalharam comigo, mas o universo deu uma sacaneada também de vez em quando e mandou algumas pessoas que talvez não tivessem no lugar certo ali na hora certa, entendeu? E eu não tinha ideia. Então, essa gestão era muito ruim. A agência era muito ruim em 2016, né? Eu tenho consciência disso, assim. Fora que eu não sou... A sorte é que o cliente estava tão ferrado que, tipo, não teria problema de... cara, os clientes que a gente tinha em 2016, se eles estiverem ouvindo aqui, eu peço desculpas, viu? Tudo que eu fiz de mal para vocês. Mas, cara,
o que aconteceu foi o seguinte, cara. Eu tive que aprender, né? Eu não tinha outra saída. Eu tinha queimado a ponte, né? Eu não tinha o que fazer. E aí uma coisa que me ajudou muito, assim, foi todo o networking e os fóruns digitais, né? Então eu sou um cara que eu gosto muito de estudar sozinho, né? Muito, assim, autodidata, o pessoal fala. Então eu consumo muito curso, né? Principalmente curso online e tal. E aí eu comecei a entrar em muitos fóruns, sabe? Consumir muito curso. E eu comecei a estudar tudo que a agência precisava fazer. Então eu fiz curso de tráfego, fiz curso de design, fiz curso de programação, fiz curso de redação. E aí, cara, nos fóruns ali e tal, eu comecei a encontrar pessoas muito boas. E a coisa foi melhorando. E aí depois... Só que isso não é suficiente, né? O Caio sabe muito bem disso. Assim, isso não é suficiente. Você precisa ter... Aliás, assim, eu diria que... E eu acho que isso é um tema comum nas startups, né? Que o quanto o RH é importante, cara. E negligenciado, né? O RH, bicho, talvez, para uma empresa de serviço, talvez seja a área mais importante de todas, assim, sabe? Porque o que eu vendo, né? Eu vendo os meus funcionários, né? O serviço deles. É isso que eu vendo. O tempo deles, né? É isso. Então, quanto melhores forem eles, né? E mais, envolvidos ali no processo todo, melhor vai ser o meu produto. Mas foi bem difícil, cara. Aí, com o tempo, a gente foi construindo algumas... Hoje, né? Falar hoje, assim. Hoje a gente tem o Paulinho, graças a Deus, que é um cara que lida muito bem com pessoas, que é super organizado, ele conduz, então, reuniões diárias com a galera que está trabalhando ali com a gente e tal. E a gente tem alguns processos estabelecidos, metas para as pessoas, né? E aí eu converso com as pessoas todo mês e tal. A gente foi criando alguns processozinhos internos, ainda dentro dos nossos limites de conhecimento, de competência ali, mas que ajudaram bastante a gente, né? Acho que toda empresa, por menor que ela seja, ela precisa pensar muito nas pessoas. Se ela for uma empresa de serviços, então, ela tem que ter muita consciência de que o funcionário ali, ele é o coração de tudo, né? Legal. Pegando um gancho aí disso, cara, o que você acha assim que seriam as principais habilidades de uma pessoa, de conhecimento ali, de habilidades para empreender? Principalmente no início, né? Depois você já está mais maduro, já errou bastante, tal, você já sabe muito o caminho das pedras, o que você precisa aprender para ir para um próximo nível. Mas aquele início ali, o que você acha que, sei lá, essas 3 principais habilidades que uma pessoa precisa ter para, sei lá, errar menos, ou ter mais sucesso, ou ter um sucesso mais rápido, apesar de todos os desafios e as porradas que vão existir sempre? Mas fala aí, qual a tua opinião sobre essas habilidades? Cara, eu não gosto muito, eu vou te pedir perdão, eu vou te falar 3 habilidades, não, 3 características, assim. Mas antes eu queria só contextualizar para não trair a minha essência. Assim. Eu não gosto muito de cagar regra, saca? Eu não acho que exista um perfil de empreendedor ideal, assim. Eu acho que, cara, cada um tem a sua história, né? E aí a pessoa, e dependendo da área que ela trabalha, do negócio dela também, ela vai construir com as cartas que ela tem na mão, né? Que são as características dela ali, ela vai construir o jogo dela, entendeu? E, enfim. Mas, cara, se eu fosse pensar assim nas características mais importantes para mim hoje, se eu pudesse, sabe, voltar no tempo e falar, bicho, você vai passar por isso daqui, nos próximos anos. Fortalece isso daqui, cara. Acho que primeiro de tudo é a questão emocional, assim. O equilíbrio emocional fora do normal, sabe? Super-homem. A Japa, ela fala para mim às vezes assim, ela fala, nossa, eu tenho uma admiração, aquilo que você falou, né? Você tem um estômago para passar por algumas situações, aí eu falo, tenho nada, eu tenho poker face, né? Tipo, eu sei... Exatamente. Né? Eu sei blefar, mas por dentro eu tô destruído, né? Eu acho que essa é a primeira coisa, cara. A segunda coisa que eu acho que todo mundo tem que ter, bicho, isso não importa nem se você empreende ou não, saber vender, cara. Se souber vender, se souber gerar receita, fazer dinheiro, acordar e fazer dinheiro, você vai ter sucesso, não importa o que você faça, saca? Porque você sabe vender. E por fim, cara, eu acho que uma coisa que eu deveria fortalecer muito em mim ainda, assim, é essa questão da organização, sabe?
o empreendedor, cara, ele não tem chefe, ele não tem absolutamente ninguém cobrando ele de nada e tal. Se ele não tiver um mínimo de disciplina e organização, né, nas tarefas diárias dele, ele se perde rapidinho, cara. E isso é cíclico, assim, né? Porque, de novo, a jornada do herói, ela não é uma linha reta, cara. Ela é um círculo. Tipo, tudo deu certo, né? Eu tava falando com o Paulinho esses dias, assim. A gente passou por situações horríveis, tal, não sei o quê. Aí, quando a gente começou a tirar a cabeça da água, veio a pandemia, a gente, brilhantemente conseguimos melhorar tudo, tal, não sei o quê. De repente, você chega numa situação de conforto e é ali que tá um puta perigo, assim, sabe? Para você se perder de novo. E aí a coisa andar de novo. Então, acho que equilíbrio emocional, cara, saber vender e se organizar bem no dia a dia são características importantes. Maneiro. E são características treináveis, na tua opinião? Total. Até o equilíbrio emocional, mesmo que a pessoa não tenha muito, ela consegue ir aperfeiçoando cada vez mais. Muito. Se ela quiser uma dica, vai pro tatame, cara. Aprende lá. É verdade. Tem todo o conceito. Toma muito chute, muito soco. Oi? Muito chute, muito soco que você toma e não pode se afobar e partir para cima que vai tomar mais. O tatame é brilhante, cara, nisso, de verdade. Assim, eu fico às vezes pensando, assim, fazendo várias analogias, né? Você não tem absolutamente carteirada lá dentro, né? Não tem essa, eu sou empresário, eu sou presidente da empresa, não, bicho. Entendeu? Você vai tomar soco, você vai tomar pressão do mesmo jeito. Você tem que tomar decisões sob pressão e decisões calmas, assim. Não adianta você ficar nervoso, né? Você está às vezes sem conseguir respirar e você tem que tomar uma decisão de fazer alguma coisa inteligente ali, sabe? Então é um treinamento diário, assim, para essas situações. E deixa eu te perguntar uma coisa. Bruninho, a gente vê por aí, a gente discute, obviamente, em off, nos bastidores. Tem muita galera da fórmula do milhão, né? Aquele negócio, você tem que empreender. Você vai fazer, é fácil você fazer 1 milhão, né? Você vende R$100 para 10 pessoas, depois R$1.000 para 100 pessoas, faz aquelas multiplicações maravilhosas e param, temos a fórmula secreta aí do empreendedorismo. A gente já falou, obviamente, que isso não tem. A gente falou de várias características também, né? O que seria para você? Você falou de ter estômago, ser emocional, mas pensando aí de disciplina, tem alguma técnica, tem algum curso? Ou seja, como é que a gente... de novo, ninguém acorda e fala, vou empreender, a não ser que você toma um pé na bunda da empresa, aí você, de repente, tem um dinheiro na mão, você investe em alguma coisa. Isso lá atrás era mais comum, hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de medo. Nos meus tempos de empreendedor, 2008, 2009, eu vendia muito para essa galera. Tomava o pé na bunda, tinha rescisão, investia comigo lá, eu dava meu resultado, dava meu retorno. Hoje em dia, muito menos. Mas, cara, qual que é um caminho, digamos, estruturado, né? Pensando na disciplina. Tem algum caminho, ou seja, como é que a pessoa sofre menos? Ninguém quer, né, ficar com o cabelo branco, ter dor de estômago, né, ter a notícia do filho no dia seguinte que tomou a decisão, né? Como é que a pessoa se prepara? Até naquela nossa conversa da canoinha lá, de ter um pé em cada caiaque, como é que a pessoa se prepara? Tem algum caminho que você recomenda, tal? Conversar com mais empreendedores, fazer networking, algum site, enfim. Cara, eu acho que existem algumas disciplinas que são essenciais, assim, para quem quer empreender, né? Não importa da onde ela vai beber, né? Dessa fonte, assim. Se vai ser numa faculdade, se vai ser num curso, se ela vai aprender sozinha, se ela vai conversar com alguém. Mas eu acho que algumas disciplinas são essenciais, né? Marketing é uma delas, contabilidade é outra delas, e todas as disciplinas de recursos humanos também, gestão de pessoas, né? Liderança e tal, é outra. Então, se a pessoa dominar, na minha opinião, né? Marketing, contabilidade, finanças, né, em geral, e liderança e gestão de pessoas, ela já está um passo à frente aí de muita gente que está no mercado aí como empreendedor meio perdido, né? Todo mundo que empreende precisa dominar esses assuntos, ou pelo menos conhecer um pouquinho e se interessar por esses assuntos, por mais que contabilidade seja chato pra caralho. Agora, eu acho também, cara, que é um negócio que no marketing é nosso dia a dia, e que todo mundo deveria fazer, teste, cara. Tipo, não tem nenhuma escola melhor do que você ir lá e testar um pouquinho, né? Que a gente falou, colocar o pezinho na água, tal, e aos pouquinhos testando. Tem aquela história no mundo de startups, né? De você ter um MVP, de você ter um produtinho, aí você testa, depois você... E eu acho que esse é o melhor caminho, assim, para começar um negócio, e não pular de cabeça que nem um retardado na piscina vazia, que nem a gente fez, né, Bruno? Exatamente. E tem aquela pilha o clássico livro também, sua ideia não vale nada, né?
Então, bicho. você pega a ideia, né? Começa Cara, tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é o seguinte, e que quando a gente faz branding, quando a gente faz um planejamento de marketing para o cliente, eu tenho que desconstruir isso muitas vezes com o cara que chega com um negócio novo, que é o seguinte, o empreendedor, ele é sempre apaixonado pelo produto dele, cara, ou pela história dele, ou pela solução dele, e ele é muito difícil ele enxergar que isso é um erro, bicho, que vai levar ele à ruína, assim. Ele não pode ser apaixonado pela solução, né? Porque as coisas mudam, o problema muda. Então ele se apaixona pela solução, fudeu. Ele vai ficar cego ali, apaixonado pela solução dele, entende? Então, esse lance de ego, cara, de vaidade e de se desapaixonar pela solução é um negócio difícil, assim, mas que se a pessoa que vai começar a empreender, se ela conseguir alcançar isso, ela vai evitar um monte de dor de cabeça, assim, um monte de cambalhotas, que nem o Caio falou, cara. Maneiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí a gente já vai indo pro fim aí, para os últimos 10 minutinhos. Cara, assim, o que você... Essa é uma pergunta mesmo que eu gosto de fazer para algumas pessoas, assim. O que você acha que diferencia, na prática, uma empresa que cresce de forma avassaladora, né? E uma empresa, eu não tô falando em certo ou errado, tá? E uma outra que, tipo, beleza, o empreendedor ganha bem, tá feliz, tá super ótimo também, porque nem todo mundo quer ter uma startup que vai virar um unicórnio. De novo, não tem certo ou errado, mas uma empresa que vai indo devagar e etc., e uma outra que cresce de uma forma bem mais acelerada. O que você acha que, putz, olha, eu acho que é isso aqui? Ou são os fundadores, são pontos fora da curva, ou, sei lá, uma capacidade de execução fora da curva. O que você acha que, não sei, que putz, esse aqui, para mim, eu acho que é um que diferencia os meninos dos adultos? Puta, cara, eu acho... eu vou ser bastante sincero na resposta, não sei se é o que você gostaria de ouvir, mas eu acho que não existe um fator chave, coringa, que muda tudo, sabe? Eu realmente acho que não existe isso e que a indústria do empreendedorismo, porque existe uma indústria do empreendedorismo, né? Ela tenta glamorizar isso nesse sentido, sabe? Porque isso vende. Quanto mais simples, mais você vende. Se eu fizer um livro assim, ó, O Segredo do Sucesso, né? Tipo, um segredo, isso vai vender. Agora, se eu disser para você, ó, cara, o segredo do sucesso, na verdade, é 1000 coisas diferentes, cara, que eu vou te ensinar aqui. Aí não vende, sacou? É complicado. Então, eu acho que existe isso. Inclusive, assim. O livro do Gustavo Caetano lá, pô, que me desculpe, mas aquele Pense Simples, que eu particularmente, sei lá, não sei se vocês leram, achei horroroso. Cara, tipo, vendeu horrores, best-seller, não sei o quê, o título, Pense Simples. Exatamente isso que você está falando. É um livro, caraca, muito, muito, muito fraco. Então, cara, eu não li esse livro, assim, mas eu acho que existe... Eu sempre fui um cara dentro do mundo do empreendedorismo meio revoltado com esse mundo, sabe? Porque existe esse glamour, assim, essa história de... Não, na verdade, assim, desculpa, eu nem tô falando da startup, unicórnio, não. Não, Cara, mas... você pega empresas da Bolsa, por exemplo, eu trabalhei até muito tempo nesse mercado de RI, né, de relações com investidores. Cara, 95%, agora está mudando um pouco, mas 95% das empresas da Bolsa, da Bovespa, aqui da brasileira, são empresas tradicionais. Estou falando de empresas gigantes e que não são startups, né? Não estou falando nem só da startup unicórnio, não. Estou falando então, daquelas que, essas empresas... em 6 meses contratam 1000 pessoas. Caraca, como é que cresceu para contratar 1000 pessoas em 6 meses? Né? Mesmo essas empresas tradicionais, eu continuo pensando a mesma coisa. Assim, eu não acho que seja um fator que muda todo o jogo, sabe? Ou que acelera a... Eu acho que é um contexto, assim, uma série de fatores, uma série de pessoas, um contexto, né? Porque o contexto ele é muito importante, né? E a gente nunca fala dele, assim, o ambiente, saca? Quando você tem uma solução muito legal, seja numa startup, numa empresa tradicional e tal, e o ambiente precisa daquela solução, bicho, você decola e de repente uma outra pessoa tão brilhante quanto, com uma solução tão brilhante quanto, estava num ambiente que não precisava. E aí não decola, entendeu? Ou vai devagar. Então, acho que é uma série de fatores, assim, bicho, e que você só vai descobrir e você só vai alcançar se você estiver no jogo, né? Você tem que estar no jogo todo dia, assim, você tem que acordar todo dia 0-0 e vamos para cima, entendeu?
e talvez um dia você decole, assim, talvez não, mas não vai ser por causa de um único fator, ou uma única sacada, ou uma única característica, na minha humilde opinião. Eu sempre falo que tem o fator sorte, né? De certa forma, que você falou. Às vezes você tem uma baita solução, uma baita ideia, e está no momento errado, na empresa errada, ou no mercado errado, e de repente alguém já fez isso, ou tentou antes, alguém foi lá e fez, deu certo. Putz, isso tem algumas variáveis, eu concordo com você. A gente tem que se apaixonar pelo processo, assim, né, cara, do jogo, exato, como eu falei, de acordar e brilhar todo dia. Um dia alguém vai ver. Se você tivesse que escolher uma coisa só, marketing ou tecnologia? Vai lá, Marketing. Aí, vamos dar outra resposta evasiva, né? Que eu tô chato pra caralho. Não, marketing, pronto. É isso, né? É isso mesmo, marketing e tecnologia, né? Que você tem todo, obviamente, o background e estudo nisso, mas eu, como employer brand, cara, o que eu faço é exatamente o que você faz, só que tem uma palavra employer na frente, mas eu crio posicionamento, não sei o que, eu tenho confiança nas pessoas que isso é importante, que se diferenciar, só que eu tenho muito mais trabalho que você, porque o branding tradicional a galera conhece, o meu ainda estou engatinhando aqui, mas tá indo bem. Tem uma frase minha, cara, que eu costumo dizer sempre, assim, eu acho que o Brunão já viu em alguma live, que eu falo assim, marketing é marketing, né? Digital é só o canal. Tecnologia é só a ferramenta, é só o martelo ali, pra você, entendeu? O lance são as pessoas, né? Isso que é encantador, assim. E isso é marketing, né, cara? Comportamento. O marketing é sensacional, né? O marketing bem feito, ele é uma camada acima do produto, da tecnologia, do canal, né? O marketing realmente, a gente vê cases de sucesso em marketing, assim. Às vezes o produto nem é tão bom, né? Mas, puta, o marketing joga a empresa e o produto lá para cima, né? Cara, Vitão, vamos chegando no fim aí, os últimos 5 minutinhos, aquela pergunta clássica de quem já deu algumas cambalhotas aí no karatê, passou por cima das cambalhotas, recomenda empreender, apesar de tudo. Qual é a tua... 100%. 100%? E eu vou fazer uma analogia aqui, Brunão. Você tem filho pequeno também, né? É tranquilo cuidar de um filho no primeiro ano, sim? É moleza. É loucura, cara. Porra, cara. Não dorme, bicho. Você trabalha num nível que você nunca imaginou que era possível um ser humano trabalhar daquele jeito. Você nunca mais vai ter 5 minutos de tranquilidade na vida e tal. Vale a pena ter filho? Vale a pena ter filho. O meu tá com 11 meses e meio, tô bem nessa curvinha. Você não tá dormindo, então. Sei como é que é. Tô com a cara boa, mas eu engano, viu? Lógico que guardar ainda dorme à tarde. O filho dele ainda dorme à tarde. Sabe a fase que o filho ainda dorme à tarde? Ele tá nessa fase. Guardado as devidas proporções, porque nada se compara a ter um filho, pelo menos, né? Eu penso assim. Mas empreender é isso, cara. Dá tanto trabalho, né? Se apanha tanto, você passa uns perrengues tão absurdos, né? E quando alguém pergunta, porra, vale a pena? Vale, pra caramba. Não faria outra coisa, não consigo me imaginar fazendo outra coisa, jamais voltaria, né? É muito louco isso, cara. Pô, fica aí aproveitando. Pô, nós somos 3 pais, né? Fica o convite aí da gente fazer um outro só para falar disso. Acho que seria maneiro também. Muito bom. Porque, pô, eu tenho umas histórias sensacionais que a galera ri muito dos perrengues que eu já passei nos primeiros, 12, 18 meses, principalmente, né? Mas tem umas histórias bem maneiras. Todo mundo tem história maneira. Depois a gente marca um só para falar dos papais e os perrengues que a gente já passou. Eu tenho um podcast com participação do Bernardo, né? Que é meu filho, porque minha mulher estava lá, era um podcast que ia ser só áudio. Eu falei, beleza, eu coloco aqui e vai embora. E era um podcast com vídeo, era esse moderno igual a gente está gravando aqui. Cara, a babá já tinha ido embora, porque já tinha dado o horário dela. Cara, botei ele no colo, putz, eu tô aqui, ó. O mais me movimentei, porque estava dançando, mais que um podcast. Então, filho realmente animal, recomendo para todo mundo que estiver assistindo a gente aqui, mas tem os perrengues que ninguém conta. E eu fiz uma live da maternidade, porque eu tinha me comprometido com uma data, ele nasceu antes, não tinha o que fazer. Deu horário X lá, pegar a salinha, mandei ver na live e voltei, até porque ele tá lá na maternidade, você não tem muito o que fazer, senão ficar babando no filho, né? Enfim, várias histórias para gente contar. Muito bom. Então, recomendo. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado pela oportunidade aí hoje. Valeu, cara. Vitor, fala aí teus contatos, arroba, Instagram, onde que a galera te acha. Fica à vontade aí para divulgar. O site da agência é Rotearte, com T mudo no final, né? Então é roteart.com.br. Meu Instagram é Vitor M de Manuel Serrano com S, Vitor sem o C, então é tudo junto, Vitor M Serrano.
tenho o meu canal no YouTube também, Vitor Serrano. E é isso, cara. Maneiro, você tá direcionando mais o teu Instagram do que o da Roteact. Esse é um papo também muito interessante aí. Para outro podcast. Exatamente, a pessoalização do marketing. É isso mesmo. Eu sou a cara da Roteart hoje, a gente fez essa recentemente. Se alguém quiser te convidar para um karatê, ela também. Opa! O karatê eu ando meio aposentado aí, né, cara? O jiu-jitsu tá fazendo mais parte da minha vida hoje. Braço de ferro, pelo menos, tá lá, vai lá no Instagram, convida o Vitão lá. Beleza. Truco. Eu falo muito de atividade física e tal, mas eu jogo truco também, viu, pessoal? Tomo cerveja, então pode me convidar. Pokerzinho também. Boa. Vitão, brigadão aí pelo papo, cara, sensacional. A gente ficaria aqui, sei lá, cara, mais umas horas aí conversando sobre 1 milhão de assuntos. Pô, obrigado pelo papo, por ter aceitado o convite, o papo foi ótimo. Espero que o pessoal tenha gostado aí de mais um episódio. E é isso, cara. Obrigado. Fica o convite também para daqui um tempinho você voltar, para a gente falar sobre outros temas. E valeu mesmo, cara. Eu que agradeço, pessoal. Quando quiserem, se chamar que eu tô à ordem. Maravilha. Valeu, Caio. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Obrigado. Esse foi mais um Papos de Carreira, Caio Infante e Bruno Fisben. Até a próxima!